Bem, meus amigos, vamos começar essa edição do Corujão do Esporte com detalhes que merecem a sua atenção. Primeiramente, vamos falar da Superliga de Vôlei, a qual a Confederação Brasileira de Vôlei já definiu quais serão os times que participarão dessa temporada, a qual vai ser 2018 e 2019. E foi informada uma divulgação de informações. A unidade de competições de quadra da Confederação Brasileira de Voleibol divulgou na segunda-feira a lista de clubes que confirmaram a participação na edição de 2018 e 2019 da Superliga. E vamos aos times. Pelo feminino temos Dentil Praia Clube de Minas Gerais, Sesc do Rio de Janeiro, Minas Tênis Clube de Minas Gerais, Osasco Audax de São Paulo, SESI Vôlei Bauru de São Paulo, Fluminense do Rio de Janeiro, BRB Brasília Vôlei do Distrito Federal, Pinheiros de São Paulo, São Cristóvão Saúde e São Caetano de São Paulo, Vôlei Balneário Camboriú de Santa Catarina, Rinodê Barueri de São Paulo e Curitiba Vôlei do Paraná. Pelo masculino, Sadá Cruzeiro de Minas Gerais, SESI São Paulo, Taubaté de São Paulo, Vôlei Renata de São Paulo, Montes Claros Vôlei de Minas Gerais, Minas Tênis Clube também de Minas, Copel Telecom e Maringá do Paraná, Sesc do Rio de Janeiro, São Bernardo Vôlei de São Paulo, Vôlei Ribeirão Preto de São Paulo, Vôlei UM Itepetininga de São Paulo e Caramuru do Paraná. E meus amigos, a transmissão da Esportiva FN inaugurou o campeonato inglês. A equipe do Manchester United venceu o Leicester pelo placar de 2-1 com os gols de Pogba de pênalti aos 3 minutos, Luke Shaw aos 83 e o Leicester diminuiu para 2-1 com o gol de Jamie Vardy logo nos acréscimos do jogo. Amanhã vai ter Newcastle e Tottenham, Huddersfield e Chelsea, Bournemouth e Cardiff, Watford e Brighton, Fulham e Crystal Palace e Wolves e Everton. Os jogos ocorrerão entre 8 da manhã e 11h30. E o Brasil já tem 23 atletas classificados para as Olimpíadas de Tóquio em 2020. O futebol feminino é o primeiro deles. Foi vencedor da Copa América, que acabou dando vaga para as meninas jogarem as Olimpíadas de Tóquio em 2020. E também tivemos 5 velejadores que garantiram vaga, fechando por enquanto 23 atletas. Entre os velejadores, Martine Grael, Carrena Kenzie, João Pedro Oliveira, Samuel Albert e Gabriela Sá. Vamos saber agora o que aconteceu ontem na pré-temporada da NFL. Os Dolphins perderam para os Buccaneers pelo placar de 24-26. Os Bengals venceram os Bears por 30-27. Os Browns derrotaram os Giants fora de casa pelo placar de 20-10. Os Ravens derrotaram os Rams pelo placar de 33-7. Os Packers venceram os Titans pelo placar de 33-17. Os 49ers venceram os Cowboys por 24-21. Os Bills perderam para os Panthers pelo placar de 28-23. Os Eagles perderam para os Steelers pelo placar de 34-14. Os Jaguares perderam para os Saints por 24-20. Os Patriots, né? Eu acho que a Camila Lino deve olhar muito bem o nome do time do Vasco, Patriotas, né? Para não confundir. Caso sonhar alto não significa, não custa nada sonhar alto. Porém, imagine uma partida entre o Vasco Patriotas, que é o time do Vasco de futebol americano, contra o Patriots, que está atuando na NFL. Bem, e os Patriots venceu pelo placar de 26-17 dos Redskins. Os Texans venceram os Chiefs pelo placar de 17-10. E os Selves perderam além do mais para os Colts por 19-14. Os jogos são da pré-temporada da NFL. Pela Copa do Mundo Sub-20 feminina, que está sendo realizada na França, a equipe da Alemanha derrotou a China pelo placar de 2-0. O Haiti perdeu para a Nigéria por 1-0. Espanha venceu o Japão por 1-0. E os Estados Unidos goleou o Paraguai pelo placar de 6-0. A seleção brasileira precisa de uma vitória para poder se classificar para a próxima fase, logo depois de um empate heróico para cima da Inglaterra.
Nesse domingo, 8h30 da manhã, Max David vai comandar a transmissão do Mundial Sub-20 Feminino pela Esportiva FM. Conto com todos. Meus amigos, é o seguinte, nós vamos agora falar sobre assuntos novos aqui no Corujão do Esporte, nessa edição, falando sobre o Power Soccer. Lembrando que o Power Soccer é tipo um futebol, só que em cadeira de rodas. Vamos colocar o esporte olímpico agora nas programações do Corujão do Esporte. Foi feito o sorteio da Libertadores, a qual vai ser realizado no Uruguai entre os dias 1 e 2 de dezembro. Apenas uma equipe brasileira está representando o Brasil nesse torneio, que é o Rio de Janeiro PS, que as iniciais são Power Soccer. Em inglês é Power Chair, mas isso vai depender de cada país onde fala a língua inglesa, de como falar, ou quem adotar Power Soccer, ou então Power Chair. O grupo A vai ficar com Tigres de Pacheco, Máquinas Guerreiras, Charruas de Flores e México PF, né? Pelo grupo A. Pelo grupo B, Huracán de Carrasco, Deportivo Montevideo, Titãs de Córdoba e o Rio de Janeiro Power Soccer. O torneio vai ocorrer entre os dias 1 e 2 de dezembro no Uruguai. Lembrando que antes disso também tem a Copa Sul-Americana, porém não foi feito ainda o sorteio. E por falar em Power Soccer, o Brasileirão de Power Soccer vai ocorrer entre os dias 28, 29 e 30 na Barra da Tijuca. Meus amigos, mais um assunto também para a gente comentar é a respeito do flag football, que é o futebol americano no cenário mundial. Está havendo competições masculinas e femininas no Panamá. E a seleção brasileira e japonesa estão marcando presenças. Primeiramente vamos para a equipe masculina, os resultados de hoje. A equipe dos Estados Unidos derrotou a Índia por 80-0. A Áustria derrotou o Japão por 32-19. A Áustria logo depois perdeu para a equipe dos Estados Unidos por 38-24. Isso no Under Armour Field. Pelo IHOP, a equipe do Canadá derrotou Israel por 40-39 num jogo duelante. Logo depois, os donos da casa, o Panamá, venceu a Índia por 66-0. Logo depois, Israel perdeu para a Dinamarca por 47-34. Pelo feminino tivemos o México derrotando a equipe da Áustria por 28-13. Logo depois, o Japão conseguiu golear na linguagem do futebol americano, conseguiu massacrar o time da República Tcheca por 40-7. Logo depois, o Panamá, os donos da casa, as donas, aliás, venceram a equipe do Canadá por 31-20 no Under Armour Field. Agora, no IHOP, vamos falar em português, né? IHOP, a equipe do Panamá derrotou a República Tcheca por 51-0. O Brasil estreou ganhando da Guatemala por 20-6. Logo depois derrotou o Japão por 46-6. E pelo Subway tivemos também brasileiros nessa competição. Não, brasileiros não, japonês, aliás. A equipe da Dinamarca no masculino perdeu para o México por 48-47. Israel venceu a Guatemala por 48-6. E logo depois o Panamá venceu o Japão por 40-20. No feminino tivemos os Estados Unidos vencendo a equipe de Israel por 48-25. Logo depois Israel perdeu para a Dinamarca por 25-22. E logo em seguida a equipe dos Estados Unidos derrotou a Áustria por 47-20. Meus amigos, é o seguinte, quem sabe tudo sobre futebol americano, que pelo menos mora aqui no Ceará, só se for o meu colega de escola, o Gilberto. Além do mais, um abraço para ele se ele estiver me acompanhando. Ele também é colega de sala minha. Bem, a classificação geral desta competição, por enquanto, é o seguinte. Pelo grupo A no masculino, a equipe dos Estados Unidos ocupa a primeira posição, com o Panamá em segundo, Áustria em terceiro, Japão em quarto e Índia em quinto. Pelo grupo B, México em primeiro, Canadá em segundo com 3 pontos. O México também está com 3 pontos, porém tem mais vantagem. Logo depois, Israel com 3, Dinamarca também com 3, apenas Guatemala não pontuou ainda. Pelo feminino, pelo grupo A, Panamá lidera o grupo com 6 pontos. O Brasil também também 6 pontos, mas ocupa a segunda posição. O Japão é o terceiro colocado com 3 pontos. Guatemala, República Tcheca e Canadá ocupam as posições de 4, 5 e 6 com 0 ponto. Pelo grupo B do feminino, a equipe dos Estados Unidos está em primeiro com 6 pontos. O México
em segundo com 3 pontos, logo depois Dinamarca em terceiro com 3 pontos, Israel é quarto e Áustria é o quinto, todos com 0 ponto. Bem, meus amigos, é o seguinte, antes de nós encerrarmos essa edição do Podosão do Esporte, eu queria dizer que eu estou muito triste. É uma situação totalmente incomensurável, afinal de contas foi uma informação que pegou todos nós de surpresa. E o que eu estou falando aqui, de certa forma, deve ser o que muitos estão falando agora pelas redes sociais e até para os amigos. O esporte interativo fez parte da minha infância, da sua infância, para você que está nos acompanhando, para você que é mais jovem ou mais velho, quem já é adulto, assim, por volta de 20, 30 anos, mas para quem tem uns 30 para frente, testemunhou pelo menos a estreia deste belíssimo canal que se chama Esporte Interativo. Nós começamos com a partida entre Liverpool e Chelsea. Teve apenas 2 narradores que não eram conhecidos no cenário nacional: André Henning e Vitor Sérgio Rodrigues, na época em que o Esporte Interativo estava sendo inaugurado. Antigamente, o Esporte Interativo era somente um programa exibido pela Rede TV e pela Rede Bandeirantes. Agora, virou um canal, a qual por quase 11 anos, esse canal se tornou o verdadeiro sonho que todo brasileiro gostaria de ter um dia. Um canal de esportes na TV aberta. 20 de janeiro de 2007 foi o dia em que a televisão brasileira se revolucionou com a estreia do Esporte Interativo, ainda dependendo dos canais, como por exemplo da Bandeirantes. O Esporte Interativo também passou por aqui, sem ser pela Band, também pela TV União, canal 17 aqui de Fortaleza. O que aconteceu ontem foi um total descaso entre a Turner e nós, consumidores da televisão, e também para aqueles que amam os esportes. Não sabemos para onde vai o Brasileirão de Aspirantes. O Brasileirão de Série A 2019 foi praticamente para o fundo do poço, é uma causa perdida. Uma possível Copa do Mundo no Esporte Interativo também é uma causa perdida. Um possível Jogos Olímpicos transmitido pelo AI também não passa de uma causa perdida. O que eu desejo agora para os funcionários que foram demitidos é força, coragem e boa sorte nas outras emissoras. De certa forma também isso aconteceu com a TV Manchete. Porém a TV Manchete fez o que todo mundo gostaria de fazer um dia: bater de frente com a famigerada emissora Rede Globo. Com todo respeito à Rede Globo, até porque o Podosão do Esporte foi marca da Rede Globo, eu estou usando sim a menor autorização da Rede Globo, não sei se eu vou ser notado agora ao citar o nome da empresa, mas eu vou falar a verdade para vocês. É como diria Silvio Santos: lutar contra a Globo é impossível. Nem no dia em que eu morrer, a Rede Globo não vai deixar de existir. Disso você pode ter certeza. A Globo é a segunda maior emissora do mundo. Bater de frente com ela é mesmo que falir a própria empresa. E foi o que aconteceu com a TV Manchete no final dos anos 90. Agora, o Esporte Interativo, que de certa forma poderia revolucionar muito a TV brasileira agora com a Série A no EI, um horário mais acessível para o torcedor não sair tarde do estádio, como é no caso da Rede Globo, onde exibe os jogos depois de suas famigeradas novelas. E eu tô triste demais, galera. É melancólico, é incomensurável e é um total descaso não apenas com quem é fã de esportes, mas pelo amor de Deus, as mães pelo menos tiveram um pouco de sossego quando as crianças vidraram na televisão, quando o Esporte Interativo ainda era um canal na TV aberta. Será que a Turner não respeita pelo menos a história desse canal grande, aonde também fomos testemunhas de vários acontecimentos históricos, não apenas no canal, como também no nosso próprio esporte, como foi no caso da conquista do Brasil da Copa de Handebol Feminino, como foi no caso do nascimento do Messi,
como foi no caso da realização do sonho do Neymar de conquistar uma UCL na vida, e do que falar do grande mito Cristiano Ronaldo, que até o Sport Interativo foi testemunha de poder relatar um dos maiores golaços que o Ronaldo já fez na vida dele. E eu imaginava que ainda faltava muita coisa. Copa do Mundo e Olimpíadas era a principal meta delas. Agora é o seguinte, depois que a Turner anunciou o desligamento dos canais de Sport Interativo, o André Henning vai permanecer no canal. O Vitor Sérgio Rodrigues parece que vai permanecer, segundo o site IG. Não li totalmente o site, só sei que o André Henning e o Vitor Sérgio Rodrigues, se não me cai pela memória, eles vão continuar. Lembrando que a programação do EI, de fato, vai ser transmitido pelo TNT e pelo Space. Mas os canais de Sport Interativo estão desativados. Apenas funciona pela internet. E olhe lá, a Champions League vai ser uma das principais prioridades do Sport Interativo durante essa temporada. Abriu mão de Brasileirão de Aspirantes, a qual o Esportivo estava exibindo, e abriu mão também da Série C logo nos últimos momentos. Sendo que amanhã é a última rodada da fase de grupos da Série C. E aí a Turner vem com essa de querer desativar os canais. Não seria mais fácil anunciar para nós que o Sport Interativo deveria pelo menos encerrar no final do ano, quando tudo estiver encerrado? Mas não. Fomos pegos de surpresa. O que a Turner tem a dizer para todos nós? Turner, dá uma resposta a todos nós. O povo brasileiro quer saber qual foi a causa, o motivo, a razão e a circunstância do cancelamento dos canais aí que estavam em excelente qualidade, que estavam no auge, que estava salvando o torcedor de não sair tão tarde dos estádios no ano que vem na Série A do Campeonato Brasileiro. Explique o motivo para todos nós. Durante essa madrugada de 11 de agosto, fazer o quê? Eu sou apenas um simples pé de chinelo, um jornalista que nem sequer é profissional. Por quê? Porque sempre tem que ter profissional no meio dessas perguntas, e de certa forma serão respondidas em pouco menos de 2 horas. Mas eu não vou ser notado. Não serei. Não tenho nada contra o Sport Interativo. Não tenho nada contra quem trabalhou lá e ainda trabalha. O único conceito que eu estou levantando agora é sobre a Turner, que achou por melhor impedir as transmissões. Turner, pensa um pouco mais no que você está fazendo. Pense um pouco mais nos seus telespectadores. Boa noite para você. Boa noite a todos nós. Um ótimo fim de semana para todos nós. Amanhã estaremos de volta logo depois da NFC, que vai ser transmitida pela TV Sport, pela Esportiva FM. E sem mais delongas, eu vou encerrar esse programa com silêncio. Afinal de contas, não é porque a marca Esporte Interativo acabou. Ainda não acabou. Mas o Brasil inteiro perdeu um dos maiores canais de TV da história da TV brasileira. 20 de janeiro de 2007, 9 de agosto de 2018. Boa noite a todos vocês e um excelente final de semana. Até amanhã, se Deus quiser.